sempre um prazer imenso e renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrindo, sorrindo de corpo e alma. E olha que o programa de hoje se puxou. Ele traz informações valiosas para que você encontre e permaneça cada vez mais no seu melhor estado. Confere comigo que nós preparamos para você. Mosquito do Bem. Nós vamos falar sobre uma inédita, uma nova tecnologia que permite reduzir o número de doenças como a dengue. Nós vamos saber como agir diante da forçação de barra da empresa de lhe convidar para você fazer vídeos institucionais. Nós vamos também ter a nossa dica literária, uma agenda Gold para você poder viajar, aproveitar conhecimentos que a cidade oferece. E também nós vamos conhecer um método extremamente interessante que faz com que você haja, execute, complete a agenda que precisa ser realizada, mas fica procrastinando, vai tomar um cafezinho depois, diz que vai fazer e aí acaba que não faz. Este é o nosso De Bem com a Vida. Gostou? Então sorria! Porque o programa está começando. Então, como dito, nós vamos falar sobre tecnologia. Tecnologia em favor da saúde. Existe um programa, uma performance que é capaz de reduzir os casos de dengue e doenças afins. Olha isso, nós chegamos no Brasil a 6,6 milhões de casos de dengue e 6 mil óbitos no ano de 2024. E agora, em 2025, nós já estamos em Porto Alegre com um caso de saúde pública. Inclusive, pessoas da nossa produção, do nosso time, já foram picadas por este mosquito. Esta pauta nós vamos desenvolver com a doutora Natália Verza Ferreira. Boa noite, doutora. Como vai a senhora? Boa noite, Cris. Obrigada pelo convite. Prazer recebê-la. Natália é doutora em genética e biologia e também é diretora executiva da Oxitec. De onde a senhora fala? Minas, em São Paulo. E aí nós temos algum caso de dengue? Muitos, Cris. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, a gente também decretou estado de epidemia esse ano. Meu Deus, a coisa está ficando muito séria. Antes era um problema de verão, depois se estendeu para o outono e agora parece que veio para ficar. Dentro disso, Natália, eu te pergunto, como assim esta tecnologia do mosquito do bem? O que é isso e o que ela faz para nos defender destas doenças? Pois é, Cris. Essa tecnologia, ela nasceu na ideia de um professor lá de Oxford, na Inglaterra, e ele teve a ideia de desenvolver uma solução biológica para o combate ao Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue. Ele percebeu que os químicos, com o tempo, eles perdem a sua eficácia e que uma solução biológica poderia ser mais eficaz. Então, ele modificou geneticamente o mosquito para que, quando esse mosquito, que ele chamou de Aedes do bem, acasala com fêmeas que estão na natureza, e é importante lembrar que são as fêmeas que picam e transmitem as doenças, então desse acasalamento
do mosquito do bem com uma fêmea, só os machos sobrevivem. Então, a gente elimina as fêmeas que picam dessa descendência. E com o tempo, você vai diminuindo a infestação de mosquitos no ambiente. E já tem alguma cidade no Brasil que tenha se utilizado desta tecnologia? Tem sim, Cris. A tecnologia veio para o Brasil já há 12 anos. Os primeiros 8 anos foram de pesquisas e validação aqui no Brasil. E é uma tecnologia que está disponível no Brasil todo já há 3 anos. E ela está presente em todos os estados brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, tem alguma cidade que tenha apresentado resultados auspiciosos? A gente tem o município de Venâncio Aires, que adotou a tecnologia. É recente, então a gente ainda não tem os números, né? Depois de uma temporada de mosquito, que a gente chama, que no final de um ano até mais ou menos maio do outro ano. É esse tempo que a gente usa para medir os resultados. Mas eu vou contar para vocês o caso de Congonhas, em Minas Gerais. A cidade de Congonhas adotou a tecnologia já há 2 anos, e ao final do primeiro ano, a gente viu uma redução expressiva, tanto na infestação, a pesquisa da prefeitura por criadouros encontrou 0 criadouros depois de 11 meses de uso, e uma diminuição expressiva nos números de casos também. Deixa eu ver se eu entendi certinho. Na verdade, nós não temos assim nenhuma química, essa tecnologia não propõe nenhuma química, nenhum outro efeito no ser humano, ele se limita na população de mosquitos. É isso mesmo, Cris. É uma tecnologia extremamente específica, e isso é importante porque quando a gente faz o fumacê, por exemplo, a gente acaba matando os mosquitos, embora apenas 30% deles, né, a eficácia é diminuída, mas a gente acaba matando insetos benéficos também, como abelhas, joaninhas, outros polinizadores. Essa tecnologia biológica, ela não usa nenhum químico, e esses 8 anos de pesquisas que eu citei foram exatamente para demonstrar não só a eficácia, como a biossegurança. Então, ficou demonstrado que é uma tecnologia segura para o meio ambiente, para os outros animais e para o homem. Perfeito. Então fica um recado especial para as nossas autoridades e pessoas responsáveis e que queiram evitar essa verdadeira epidemia em todo o sentido da palavra que está vitimando os gaúchos. O ano passado, Natália, nós tivemos a revolta das águas e este ano a revolta dos mosquitos. Eu quero mais uma vez lhe agradecer. Foi super interessante a gente ter acesso a essa tecnologia que aqui no Sul nós ainda não tínhamos um contato tão próximo e vamos voltar a conversar sobre o assunto. Muitíssimo obrigado. Desejamos que estejam cada vez mais de bem com a vida. Obrigada, Cris. O prazer foi meu. Certinho, então. O De Bem com a Vida segue agora. Nós vamos sair dos mosquitos, mas vamos mostrar um assunto que são pequenas picadas. Explico melhor. Sabe quando o chefe, o CEO, o gerente, a autoridade da empresa, ela lhe convida, mas é um convite ácido, para que você simplesmente faça um vídeo institucional da empresa. O que fazer diante desta
convocação? Quem nos responde é a estrategista digital Fernanda Chaves, que retorna ao programa depois de ter sido mais uma vítima do dengue. Seja muito bem-vinda, da dengue. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Tá de bem com a vida agora? De bem com a vida. Foi um processo difícil, né, Fernanda? A dengue Eu acredito que nós gaúchos não tínhamos a cultura de entender o que é a dengue. Sim. Ela é uma doença, né, dói muito no corpo, a gente sente ela no corpo e posso dizer até na alma, né? Porque a dor é bem expressiva. E ela fragiliza a pessoa em vários aspectos. Em vários aspectos, né? Deixa a gente bastante cansado, desidratado, então é muito importante buscar o atendimento logo que identificado, já nos primeiros sintomas, que é a febre muito alta, que aconteceu comigo e é assim que acontece. E identificar também o nosso convidado, o Dr. Fernando Félix, que é bacharel em filosofia, psicanalista e criador do método, que eu tenho certeza que você deve estar super curioso para colocar a mão na massa, para agir sem procrastinar. Boa noite, Dr. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo doutorado, né, que eu ainda não tenho, mas já me promoveu. Né? Obrigado, prazer estar aqui. Nós recebemos, então a nossa produção deve ter feito uma confusão. Não tem problema, me promoveu. Tá certo. Quem sabe, né? Já que é o método que faça a pessoa agir, de repente nós teremos mais um doutor aqui. Com certeza. Prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso. Fernanda, tá fazendo as apresentações, o que podemos apresentar para o chefe se eu não quiser fazer o vídeo? Agora, todas as empresas querem que os seus funcionários apareçam nas redes sociais, né? Está se tornando uma cultura da empresa que os funcionários apareçam em vídeos de vendas ou para falar da empresa. Primeira questão que eu quero tratar é que empresas que pedem aos funcionários que apareçam, ela precisa pelo menos ter uma estratégia de endomarketing dentro da empresa. Mesmo nessa era digital, questões como endomarketing, que é planejamento dentro das equipes, é fundamental. Se tu tem a tua equipe bem estruturada, eu acredito que nenhum funcionário se negaria, a não ser realmente por questões de vergonha. Ele não deixaria de gravar um vídeo para a rede social, mas é muito importante para empresários e para quem cria conteúdo entender, se você gravou a equipe trabalhando num vídeo, pode ser casual, sim, dentro da empresa, quer tratar algum assunto, gravou um vídeo e apareceu vários funcionários. Ou fez uma campanha específica onde um funcionário aparece ou vários funcionários aparecem. Precisamos ter, por assinatura de cada uma dessas pessoas que apareceram, a licença de uso de imagem. Então, é um documento onde tem o CPF, o nome do funcionário ali, ele assina e tu não terá problemas em publicar isso na internet. Mas é muito importante entender que quando aparecem pessoas, ela pode entender que ela não era apta, não queria aparecer. Então, você tem que ter e falar para elas que elas vão aparecer no vídeo. Usar sempre essa questão de assinar um documento e mais, nenhum funcionário pode ser coagido a participar. Ainda tem a questão de, se caso de coação, você pode buscar os seus direitos, tá? Mas lembrando que não temos uma lei específica para esse caso, mas também não pode haver punição da empresa contra o funcionário quando ele se recusar a gravar um vídeo para falar da sua empresa. Perfeito, é sempre uma questão muito delicada, né, Fernando? A gente diz que não, mas sabe que de repente pode ter retaliação? Sim, com certeza, tem que ter cuidado com o direito de imagem, enfim, e sempre a partir de uma conversa. Sempre a conversa
a melhor das alternativas. Agora, uma grande alternativa nós teremos com o nosso intervalo comercial. E alternativas melhores ainda, em seguida, depois das nossas propagandas. De Bem com a Vida, de volta, e agora presta bem atenção, pega a tua agenda, porque nós vamos receber um convite, um convite de Bem com a Vida. Conosco a escritora e terapeuta integrativa Regina Freitas. Hoje eu tive dois, a Fernanda, o programa passado eu tive dois Antônios, são essas lindas coincidências da vida. Regina Freitas, muito prazer te receber aqui na nossa sala de visitas, e te confesso que eu fiquei assim muito empolgada com este convite, com esse movimento, né? Não é nenhum evento, não é um evento, ele não se limita a um evento, ele é um movimento para compartilhar a arte com a nossa geração, a geração 50+. Por favor. Então, vem lá de longe, né, essa minha história com a geração 50+. Eu tenho um projeto multicultural de escrita para a maturidade, onde as pessoas 50+ escrevem, e através da arte-terapia e da escrita curativa, conseguem trabalhar seu auto-amor e autoestima, ficando de bem com a vida. Meu objetivo sempre é trazer a alegria, né, Cris? Então, nós aqui somos muito de bem com a vida. E dentro desse projeto de escritas da maturidade, ele evoluiu. Nós já temos uma coletânea feita por 10 alunas do PIAF, que é um programa desenvolvido na PUC para incentivo à atividade física para as pessoas 50+, que é um lindo projeto. E agora, então, vamos ter um evento na Casa de Cultura Mário Quintana, um espaço lindo, e que vai ser dia 10 de maio, véspera do Dia das Mães, que é uma oportunidade de levar as pessoas 50+ e todas as mães para esse evento que vai se chamar Sara-Ao. Sara-Ao com 2 L's. Por quê? Sara, então, vem de cura, né, de Santa Sara, e então essa ideia da saúde, né, Cris, tudo está ligado. Usar a arte como ferramenta de saúde. E as pessoas 50+, e todas as outras, elas têm uma oportunidade de estarem em ambientes culturais que muitas vezes não tiveram ao longo de suas vidas. Que bacana, vai ser dia 10 de maio. Agora, véspera do Dia das Mães, na casa. E quem quiser, desculpe te atropelar, mas italiana é algo... A Cris vai estar conosco como representante das mães italianas. Teremos atrações com pessoas, uma pessoa cubana, uma pessoa do Uruguai. Então, nós vamos ter uma diversidade cultural também. É um evento cosmopolita. E as minhas amigas, é só para mulher? Não! Então, as minhas amigas e os meus amigos podem adquirir o seu convite na Simpla. Já está disponível na Simpla. Perfeito! Obrigada. Sempre satisfação imensa. Toda vez que a Regina vem ao programa, ela traz consigo boas energias. Mas boas energias eu trago também agora com Fernando Félix, o nosso psicanalista, bacharel em filosofia, agora está certo, doutor? Está certo. E também criador do método persuasão interna. Eu conhecia a externa, mas interna nunca tinha tido acesso. Persuasão interna. O que acontece? O que é a persuasão? Né? Já falando um pouquinho de filosofia.
Desde a Grécia Antiga se usa a retórica para convencer, né, para persuadir e convencer as pessoas. O que é a persuasão interna? Eu dava muitos cursos para equipes comerciais e eu frequentava muitos eventos. E eu percebia que ao ir nos eventos, eu anotava muita coisa, eu saía empolgado, mas eu não conseguia ter uma aplicação daquilo ali por um tempo com constância. Isso acontecia comigo. E eu fui testar isso nos meus cursos com os meus alunos, fazendo pesquisa, não depois do curso, porque depois do curso o pessoal está empolgado. Eu passei a fazer uma pesquisa 1 mês depois para ver o quanto estavam conseguindo aplicar o que viu no curso. E para minha não tão surpresa, eu percebi que é um problema comum. As pessoas têm uma dificuldade muito grande com constância. Sim, ela é tipo fogo, né, doutor? Vai lá, faz aquela labareda e depois Exatamente. vai morrendo. Então, como eu dava aula de persuasão, eu desenvolvi a persuasão interna, que é a habilidade de se convencer e se persuadir a fazer o que é preciso, mesmo sem vontade, porque tem muita coisa que tu quer fazer, tu sabe que é importante que tu faça, mas tu não faz porque tu não tem vontade. E aí eu fui estudar como funcionam os processos de tomada de decisão, o que faz com que nós tenhamos a procrastinação que tu citaste antes, e aí eu desenvolvi esse método. Mas aproveitar a sua presença como psicanalista, se a gente tem vontade, por que a gente não faz? Então, são diversos fatores, tá? Eu tenho que entrar um pouquinho numa neurobiologia. Neurobiologia. Nós temos alguns elementos, assim, tem o estado fisiológico e metabólico, que é o quê? É tudo que está da tua pele para dentro. Enquanto nós estamos conversando agora, teu sangue está correndo, a tua pressão arterial está de um jeito, teu coração está batendo, tuas sinapses, teus neurotransmissores estão se comunicando. Isso é o teu estado fisiológico e metabólico. E isso é fundamental. Por quê? Porque se ele não está bem, se ele não está em homeostase, em equilíbrio, tu não vai funcionar bem. Então, se tu não produz, por exemplo, serotonina da maneira correta, que é a alimentação, por exemplo, tu não vai ter disposição, tu vai ficar mais irritado. Então, tudo isso influencia na tua motivação. Quando se fala de motivação, se fala muito em força de vontade, disciplina, mas não é bem isso. Tem outros fatores por trás. E motivação nós sempre temos. Tu pode estar motivada para ficar no sofá assistindo Netflix, é uma motivação. Tu pode ficar motivada para dormir, é uma motivação. Motivação para quê é a pergunta. Porque para fazer o que precisa ser feito, aí vem um outro elemento que é bem importante, que é o custo de esforço. Normalmente, as coisas que nós precisamos fazer, mas não queremos, têm um custo de esforço alto. E o nosso cérebro ele quer poupar energia. Isso não pode ser, traduzindo em miúdos, em desídia? A gente não faz por preguiça? Então, vamos definir o que é preguiça. A preguiça é um estado onde te falta vontade e muitas vezes ela está ligada ao estado fisiológico metabólico. Porque uma pessoa que não dorme bem, certo, ou que não come bem, ou que não se exercita, ela vai ter mais preguiça por uma questão fisiológica e metabólica. Somado a isso, tem um outro elemento que é o repertório de comportamento. O que é o repertório de comportamento? Tudo aquilo que tu repete, tu vai criando um repertório. Então, por exemplo, quantas vezes tu pegou o teu celular ontem? Várias, né? Incalculável. Então, tu tem um repertório vasto desse comportamento. Quanto maior o repertório, maior a probabilidade de tu repetir o comportamento. E o contrário também é válido. É difícil de entender. vamos voltar a fita um pouquinho. Vamos lá. Tu entendeu, Regina? Sim, quanto mais se faz, mais a gente tem tesão para fazer, né? Posso dizer assim? É isso aí. Isso. Será que a minha amiga entendeu? Vamos voltar um pouquinho. Vai que uma forma bem simples de entender. Tudo aquilo que tu faz, mas não te faz bem, tu não quer fazer mais. As distrações, os vícios, tu deveria diminuir o repertório. Perfeito. Para poder focar. E tudo aquilo que tu quer fazer, tu tens que aumentar o repertório, diminuindo o custo de esforço. Vou te dar um exemplo. Tu quer fazer academia, mas tu não tem vontade.
tu precisa diminuir o custo de esforço. Como? Vai numa academia perto de casa, começa treinando um pouquinho, 15 minutinhos, porque senão tu não vai aguentar muito. Porque aqui tem uma fórmula bem interessante que é a seguinte, grava isso, tu que está assistindo. A fórmula, vamos escrever. Frequência Estou escrevendo também. é maior que intensidade. Frequência é maior que intensidade. Olha que interessante. Tá? Então, sei lá, pega final de ano, a pessoa coloca um monte de metas e quer mudar a vida de uma hora para outra. Não vai funcionar. Por quê? Porque ela vai colocar muito custo de esforço e ela não vai persistir. Muito interessante. Ela precisa de frequência com baixa intensidade. Até tem um estudo bem interessante, pegaram pessoas sedentárias e o estudo consistia em elas irem na academia por 30 dias seguidos. Só que elas só ficavam 5 minutos na academia. Para quê? Para criar repertório. Eu vou na academia. E fica um pouquinho. Criado esse repertório, aí sim se aumenta. Muito legal. O erro comum é que a pessoa quer mudar a vida de uma hora para outra. E aí é muito custo de esforço, é muita intensidade, e aí não persiste. Então, um dos elementos desse método é ajustar esse custo de esforço, criar novos e melhores repertórios de comportamento. É por aí, né? Usando o poder de síntese aqui que o nosso tempo é. Eu tenho tantas perguntas para lhe fazer, mas uma não tem como não fazer. O nosso programa, Dr. Félix, ele tem no seu coração e na sua mente a geração 50+, ou a economia prateada. Então, se as minhas amigas e os meus amigos com 60, 70, 80 anos de idade assistiu a entrevista e decidiu, levei fé do doutor Fernando Félix. Pode ainda ter condições eficazes de fazer a virada nesta fase? Lógico que sim. É uma questão de ajustar esse repertório de comportamento e para isso envolve também uma parte cognitiva, que são os pensamentos. Nós temos um circuito que nós passamos por ele várias vezes ao dia, né? Sempre tem um evento, um gatilho que te leva a pensar alguma coisa. Esse pensamento te gera um sentimento, uma emoção, que te leva a um comportamento que causa um impacto. Nós repetimos esse circuito todos os dias. Gatilho, pensamento, emoção, comportamento, impacto. Então, dependendo do que tu pensas, tu vai sentir algo ou não e tu vai te comportar de uma determinada maneira. Então, é preciso também mapear qual é esse conteúdo cognitivo que tu tem, que tipo de pensamentos tu tem, para que tu consiga também fazer esses ajustes, mudar esse repertório, levar em conta esse custo de esforço e ir fazendo mudanças graduais que funcionam e que têm constância. A longevidade, ela tem a ver com a força muscular das coxas. Mas isso é um assunto que a gente vai desenvolver no próximo De Bem com a Vida, que esperamos muito contar com a sua presença. Será um prazer. Agradeço demais pelo convite. Às vezes, as verdades são ditas com tanta segurança que elas funcionam como um gatilho, né? É verdade. Para que se a gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem vontade, chega de botar num cantinho, não importa o que está não deixando, né? Mas esse método vai fazer a ligação? Vai fazer a ligação. Garante, certeza, doutor? Com certeza. Maravilha. Com certeza. Quem quiser saber mais sobre esse método, me acha no Instagram, @FélixPersuasãoInterna, tem muito conteúdo lá, pode me chamar também para conversar um pouco, vai ser um prazer. O prazer é nosso em ter o senhor aqui com esse manancial de conhecimento que pode nos deixar cada vez mais de bem com a vida. E o teu convite é sensacional. Parabéns, Regina, pela tua generosidade em compartilhar tantas coisas lindas que às vezes a gente não tem tempo. E tempo terminou no nosso programa de hoje. De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo a honra, o prazer e a generosidade da sua companhia. E trate de agir em função dos seus sonhos, porque o Brasil não é um país de sonhadores, é um país de realizadores. Tenha uma semana sensacional.